Minha mensagem de hoje tem por tema: fuja do erro, seja mais assertivo. Minha proposta hoje é conversar com você sobre uma instrução dada por Deus através do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, no verso 6. Coloca na tela, por favor. Gálatas 6, 6. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se enganem, ok? Em outras traduções, está escrito: não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Ali está dizendo de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você tem a outra tradução aí, Vitor? Não, tá certo? Mas repita comigo: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. No ano de revisão é importante nós revermos algumas coisas que estabeleceram nossas crenças. Nós revemos algumas coisas cujas quais nós baseamos a nossa fé e a postura cuja qual nós acreditamos que as coisas vão acontecer. Nós temos que ter muito cuidado quando vamos analisar isso. Primeiro, que algo, para ser considerado uma tese bíblica, precisa, para alguns, de 3 ou mais versículos ou textos que baseiem esta afirmação. Nenhuma tese pode ser estruturada em apenas um versículo. Então algumas pessoas começam a citar textos isolados, muitas vezes únicos, totalmente separados do contexto que estavam inseridos na verdade na Bíblia, e transformam isso numa verdade. E uma das coisas que me parece foi muito interpretada ou mal interpretada ao longo da história foi a crença de que Deus não leva em conta os nossos erros. É de que Deus está sempre pronto a corrigir a rota daqueles que erram. É que está em Deus a obrigação de acertar as coisas, de corrigir as coisas. Eu confesso que eu não sei onde isso está escrito, mas as pessoas, ou grande parte delas, acreditam que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus, ela é grande o suficiente para sobrepor a justiça dele. Isso não é verdade. A minha proposta de dizer fuja do erro é porque o erro vai trazer para a sua vida sérias consequências. A minha proposta de dizer a você seja mais assertivo, e a palavra assertivo, apesar de, quando a nossa mente ouve, parecer que está falando de acertar, de fazer a coisa certa, e por isso alguns, até na hora de escrever a palavra assertivo, escreve com C, mas na verdade ela é com 2 S's, assertivo. Ela tem a conotação de alguém que está seguro, que está firme, que sabe aquilo que está fazendo, que ao tomar decisões, não tomam decisões de qualquer maneira. São pessoas convictas, firmes, fortes, seguras, que fazem as coisas com objetividade. A vida costuma ser mais generosa para essas pessoas. Elas frequentam a mesma igreja, elas leem a mesma Bíblia, elas cantam os mesmos louvores, elas escutam as mesmas mensagens. Mas as pessoas assertivas, aquelas pessoas que ao tomar
decisões, principalmente em áreas fundamentais de sua vida. Elas são um pouco mais morosas, elas aguardam, né? Não são imediatistas, elas costumam retirar da vida mais prazer, mais satisfação. Mas se você não liga para isso, é um direito que você tem. Apesar da Bíblia dizer não erreis, e é isso que eu quero trabalhar com você. Por que é que a Bíblia então diz não errem? Ela não poderia dizer, olha, se você errar, não tem tanto problema assim. Não, ela diz não errem, porque de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. O que você fizer, você vai ter que enfrentar o efeito ou a reação da sua ação. Então, se você quer ser descuidado, se você é valente, forte, poderoso, o suficiente para cometer erros, sustente a sua valentia e coragem para colher os frutos do erro que você cometeu. Não tem problema nenhum. Você quer ser irresponsável em tomar algumas decisões? Você quer ser irresponsável a estabelecer relacionamentos? Você quer ser irresponsável em tratar a sua vida profissional? Você quer ser irresponsável em cuidar da sua saúde? Não tem problema nenhum. Fique à vontade com as suas irresponsabilidades, em cometer erros. Só entenda que você vai ter que se encontrar com eles. E é por isso que o texto até começa dizendo: aquele que é instruído, aquele que é ensinado, ele deve repartir os seus recursos com aquele que o instrui. Olha bem, a proposta da palavra é dizer: se alguém vai te dar uma orientação correta, se alguém vai te dar uma ferramenta certa, ele vai fazer tão bem a você, ele vai levar sua vida, seu casamento, suas finanças, seu negócio, sua caminhada de fé para um ambiente de tanta prosperidade, que você deveria dividir um pouco dessas bênçãos que você vai receber por parar de cometer erros com aquele que te ajudou a parar de cometê-los. Essa é a grande verdade. Mas, como eu disse, se você desejar continuar numa vida de erros, não tem problemas. Provavelmente, se você tiver fé e seguir a Jesus, você vai até morar no céu. O que você não vai ter é uma vida boa aqui na terra. Ah, pastor, mas a vida não é para ser boa aqui na terra. Não. Por quê? Porque você tem acesso ao versículo que diz que no mundo tereis, e é esse que você quer tomar? Vamos lá, usa mais para mim. Nós temos umzinho aqui, que justifica o sofrimento. Mas vamos lá, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, eles são de paz e não de mal, porque eu tenho proposto te dar o fim que você deseja. Quer ir para Deuteronômio? Vamos lá, os céus e a terra tomo hoje por testemunha, certo? Que eu tenho colocado diante de você bênção e maldição, certo? Escolha tu as bênçãos, para que viva tu e a tua descendência. Quando você vai pegar textos que falam de vida, de vitória, de boas escolhas, está assim. Se nós olharmos de uma forma mais minuciosa, nós vamos ver que os erros que cometemos ao longo da nossa caminhada, eles são extremamente prejudiciais. E Naum diz uma coisa, para sustentar o que eu estou dizendo. Naum, capítulo 1, verso 3. Coloca aí, por favor. Naum, capítulo 1, verso de número 3. Isso. O Senhor é tardio em, mas grande em, e jamais inocenta um culpado. Jamais inocenta um culpado. Jamais inocenta um culpado. Ah, pastor, mas o sangue de Jesus não me inocentou? Eu era culpado. Ah, aí sim, colocou o texto certinho.
certo? O sangue de Jesus foi derramado para pagar um preço, ele é o Cordeiro. Então até você tenha cuidadinho um pouquinho. Eu sei que Deus filtra tudo isso. Se você vai orar, cuidado para não usar o sangue onde você deveria usar o nome, e para não usar o nome onde você deveria usar o sangue. O nome é para uma coisa, o sangue é para outra coisa, tá certo? Nós precisamos rever tudo isso. Ah, pastor, mas Deus entende tudo isso? Entende, é claro que entende. O Espírito Santo, ele corrige muitas coisas que fazemos errada, mas nós estamos num ano de revisão. Por que não entender que precisamos parar de expulsar muitas vezes um demônio usando o sangue? Na ignorância, vale. Mas, né? Nós precisamos rever, é só isso. Minha exposição é só uma exposição de revisão. Então a minha proposta agora é mostrar a você que se Deus não toma culpado por inocente, se Ele diz não errem porque vocês vão ter que se encontrar com o resultado do seu erro, nós temos a garantia de que Ele é tardio em irar-se. Sim, é só você ler a história de Sansão e você vai descobrir o quão longânimo Deus é, o quão bondoso Ele é. Você vai ver uma série de erros que Sansão está cometendo. Me permita fazer você raciocinar sobre isso. A própria Bíblia, você não tem nenhuma garantia que a força de Sansão estava no cabelo. Ele era um nazireu, como muitos outros nazireus que haviam naquela época. Mas quando você vê ele comete o primeiro erro, Deus tolera, ele comete o segundo erro, Deus tolera, ele comete o terceiro erro, Deus tolera. Conforme ele vai cometendo uma série de erros, chega uma hora que Deus diz: acabou. Aliás, todas as vezes que ele fica forte, a Bíblia nunca diz que a força dele era por causa do cabelo. Sempre diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O dia que Sansão ficou fraco, o texto diz assim: o que Sansão não sabia é que o Espírito do Senhor não era mais com ele. Então é só nossa revisão. É só nós olharmos para que a nossa caminhada esteja mais firme, esteja mais forte. Então eu vou te mostrar o erro de algumas pessoas e vamos ver no que deu. Vamos ver se Deus entrou lá para corrigir, para arrumar a coisinha, para passar a mão na cabeça. Vamos ver se é assim que Ele lida, que aí você vai descobrir o quanto pode ser danosa uma gravidez sem um cônjuge, sem uma estrutura estabelecida. Você vai entender que Deus vai perdoar o seu pecado de ter cometido uma vida sexual fora do casamento e você engravidou. Sim, Deus vai te perdoar, você pode morar no céu, sim ou não? Isso. Mas e a responsabilidade que você agora vai ter que carregar de criar essa criança? Então os erros, eles são complexos. Então, como pastor, às vezes as pessoas vêm falar comigo, eu falo: cara, gente, é muita bagunça muitas vezes. É uma série de erros que vai trazendo uma vida difícil, de gente que vai morar no céu, mas vai viver o inferno aqui na terra. Então eu vou te mostrar aqui rapidinho. O primeiro é o erro de Davi. Deixa eu te mostrar o erro de Davi. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 13. Dá uma olhada nesse texto. 12, 13. Está um pouquinho diferente a minha. Qualquer coisa eu corrijo a minha tradução e vamos ver se depois a gente coloca a minha aqui. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu? Isso é fantástico. Sabe o que ele fez? Ele se deitou com a mulher do cara enquanto o cara estava na guerra. Sabe o que aconteceu? A mulher ficou grávida. Sabe o que Davi mandou fazer? Mandou matar o cara na frente de batalha. Ele foi o mandante. É isso. Deus então manda o profeta ir a ele
Diga assim: você quer andar bem? Diga, você quer andar bem? Tenha profeta. Isso. Quem é profeta? Profeta é a pessoa que pode dizer para você o que ninguém pode. Você tem que ter alguém que diga para você o que ninguém pode dizer. Alguém que você deu autoridade para chamar sua atenção. Sua atenção quando a roupa está inadequada. A sua atenção quando a sua postura não está correta. Você tem que ter alguém que tenha coragem, né? Ou autoridade, não vou nem dizer coragem, a autoridade de dizer para você o que ninguém pode dizer. Natan era a representação. Aliás, ele é a salvação de Davi. Ele vai à casa de Davi e vai dizer a ele que ele fez isso. Você se deitou com a mulher do Urias, você mandou matar Urias, e Deus viu tudo isso. O que ele disse? Pequei contra o Senhor. Aí o que Natan diz para ele? Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não? Ele tinha que morrer. Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Mandou matar, morre. Natan está dizendo para ele: Davi, você cometeu um erro grave, um pecado capital. Você infringiu um dos 10 mandamentos, o decátulo do Moisés, do próprio Deus. As leis dadas no monte, escritas nas pedras. Estava escrito na pedra, não era à toa. É porque era um registro sério. E agora Deus diz para ele, através do profeta Natan: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Deus te perdoou, Davi. Você não morre. Verso 14. Mas, porque com isso você deu motivo aos inimigos do Senhor a blasfemarem? Bom, Davi, já que com a sua postura, você que é crente, anda com a Bíblia na mão, carrega meu nome, mas com esse tipo de vida que você leva, as pessoas estão falando mal de mim por sua causa. Esse assunto, Davi, veio à tona, de que o meu servo Davi, um menino, filho mais novo de uma família de 8 irmãos, que não tinha nenhuma condição de ocupar o cargo que ocupa, e eu te coloquei aí, te dei as mulheres dos reis ou do rei anterior, e se isso fosse pouco para você, Davi, eu teria te dado mais. Mas agora, Davi, você cometeu um erro, mas fica tranquilo que você não morre. Mas o menino estava doente, e Deus disse: mas o menino morre. Mas Davi, a espada de violência que você usou contra Urias não vai se afastar mais da sua casa. Se deitou com a mulher do Urias em secreto, um dos seu filho, vai deitar com as suas mulheres. Pare e pense. Dá uma olhada nisso e vê o que o erro de alguém que foi perdoado, porque ele foi perdoado, ele não vai morrer, mas a vergonha, a humilhação, o problema familiar e todas as coisas que ele colhe do erro que cometeu. Então Davi deveria saber muito bem o texto que nós lemos em Gálatas. Tudo bem que ele não tinha acesso ao texto dessa forma, né? Porque está lá na frente. Não errem. Não errem, porque isso vai dar problema para vocês. Vocês são meus servos, vão morar nos céus, está tudo certinho, mas cuidado com os erros. Eles vão te trazer problemas. Não acredite que Deus vai corrigir o que você faz de errado. Não é assim. Reveja isso. Vamos te mostrar outro? Vamos lá. O erro de Moisés. Note que eu só estou falando de homem de Deus até agora. Moisés, o homem que conversava com Deus face a face.
Um dos textos para mim mais impactantes da Bíblia. Bota para mim, por favor, Êxodo 32, 32. Eu acho que é esse aí. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escrevesse. Irmão, presta atenção no que o Moisés está conversando com Deus, no momento difícil, onde Deus está dizendo para ele: Moisés, vamos acabar com este povo, vamos acabar com essa história do Abraão, vamos começar uma história nós dois, eu vou começar um povo através de você. Esse povo vai perecer aí no deserto, Moisés, e a gente começa de novo. E Moisés, com um amor por aquele povo, mas pensa em algo, sabe, só o amor poderia fazer com que ele não fosse fulminado ao dizer uma coisa dessa para Deus. Olha o que ele está falando para Deus: perdoa. Deus está dizendo: eu vou destruir o povo. Moisés diz: perdoa-lhe o pecado, ou se não, eu peço-te que me risque. Olha o que o Moisés falou. Se não fosse com amor, com humildade, estava morto. Eu só estou te mostrando isso para você ver o nível que esse cara era, o nível que Davi foi. Mas não interessa se é Davi, não interessa se é Moisés, não interessa se é Abraão, não interessa se é Paulo, se é Pedro, não interessa quem seja. Errou, meu irmão, a casa vai cair. É isso que você tem que entender. Então, se você vai ser macho e valente o suficiente para vacilar, depois também chupa o limão. Não vem com essa fatalidade: agora também eu errei, minha vida acabou nada. Você vai colher tudo e vai começar de novo. Vai ter força para passar vergonha, humilhação. Isso. É assim que funciona. Agora, só para terminar, verso 32, para terminar esse texto. 33, o próximo. Por favor. Então o Senhor disse a Moisés. Quem foi que disse? Riscarei do meu livro todo aquele que... Pensa num troço desse. Pensa. O Deus falando: Moisés, vou falar uma coisa para tu. O livro é meu, eu risco. Quem? Quem eu? Quero não. Quem vacila. Então aquele Zé Ruela era para eu riscar. Você não fez nada, eu não vou riscar. Certo? E agora, por sua causa, também não risco os caras. Não é um negócio maneiro? Pois é, seria bom se a vida dele fosse sempre assim. Mas esse Moisés, Números 20, verso 8, olha o que esse cara faz. Números 20, verso 8, o erro de Moisés. Pegue o seu bordão, ajunte todo o povo, você e Arão, seu irmão, certo? E diante do povo, falem a rocha, e ela dará a sua. Assim vocês tirarão água e darão de beber à congregação e aos verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha, deu uma pancadinha. Quantas vezes? 2 vezes com o seu bordão. E saíram o quê? E a congregação e os seus animais? Olhe para mim aqui. O erro de Moisés, eu não sei nem se isso é erro, falando sério, porque olha só, Deus falou com Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, o povo está com sede, então vamos dar água para esse povo. Pega o Arão, seu irmão, vão lá, e aí você pega aquela rocha lá e fala para a rocha: rocha, sai água. E a rocha sai, as pessoas bebem, o gado bebe e está tudo certinho. Lá foi o Moisés. Dizem que ele estava nervoso, eu não estava lá, mas diz que ele estava chateado, aborrecido, sim. E eu acredito que estava, porque ele estava guiando o povo. O povo estava ruim.
E ele tinha todo o direito de ficar nervoso, sim ou não? Porque você também tem. Você só não tem o direito, durante o seu nervosismo, desobedecer e desonrar o nome do Deus que você carrega. Você tem direito de ficar nervoso? Claro que tem, você é gente. Tem hora que parece que... Se o Satanás chegar na sua casa, é você que entra nele. De tão nervoso que você fica em algumas ocasiões. Você tem todo o direito, sim ou não? Claro que tem, você é ser humano. Só que não tem The Walking Dead, zumbizão que não sente nada. Aqui tem hora que você tem raiva, tem vontade de matar, tem vontade de sumir, tem vontade de tudo. Então ele está nervoso sim. Só que Deus falou: Moisés, fala. Ele foi lá e deu 2 pancadas na rocha. O que aconteceu? A água, ó, jorrou. Sim ou não? Saiu água, sim ou não? Tá certo, sim ou não? Tá certo, sim ou não? O pessoal queria água. Tá certo, sim ou não? Claro que tá. Só não tá para Deus. A água está saindo, o povo está bebendo, animalzinho está bebendo, todo mundo feliz. Eu imagino Deus olhando. Deus tirou Moisés do grupo, levou para o privado. E falou: Moisés, o que eu falei contigo? Eu imagino Moisés falando: que. E Deus falou: seja homem, não gagueja não, maluco. Fez agora. Eu mandei você falar ou tocar? Gente. Onde o cara pecou, eu nem sei. Ele se lascou por causa disso. O Moisés não entrou na terra prometida porque deu 2 pancadinhas numa rocha. Imagine você que bate na sua mulher. Porque a rocha não é filha de Deus, sua mulher é. Quando você for gritar com sua mulher, pense no sogro. Deus falou: Moisés, tu não vai entrar não, maluco. Dá uma olhadinha aí do Monte Nebo. Olhou? Rapidinho, só um flash, um spoiler. Mas não entra. Gente, dá para ficar indignado, não dá? Se Moisés não entrou dizendo que risca o meu nome do livro da vida, imagine tu, Cláudio. Eu fico imaginando o Zia. Eu fico imaginando eu. Para pensar. Ele entrou sim ou não? O Moisés entrou sim ou não? Não entrou, mano. Só porque deu uma pancadinha na rochinha. O que indica: abra o olho e seja mais assertivo. Faz as coisas com mais convicção. Que o Davi se lascou. O Moisés se lascou. Esse então agora aqui, ó, preguei sobre ele esses dias aqui. O erro do Acã. Quem é que não sabe quem é Acã? Levanta a mão. Não sabe. Eu vou perguntar quem não levantou. Quem ele é? Cara, levanta a mão. Quem não sabe, quem tiver de mão baixada, eu pergunto. Olha como é que aumentou o número. Ó. Não vou perguntar nada não, eu estou só brincando. Josué capítulo 7, verso 20. Josué 7, 20. Dá uma olhada no erro do Acã. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Deus de Israel e fiz assim e assim. Você já escutou alguém pregar para tu que aquele que confessa alcança misericórdia? Com Acã funcionou não. Ele falou: fiz mesmo, pequei assim e assim. E Deus falou: assim. Então agora provavelmente tudo indica que esse cara foi para o céu, pertencia ao povo de Deus.
mas perdeu o privilégio de viver aqui na terra. Por quê? Porque cometeu um erro. Perdeu o privilégio de viver aqui. Porque cometeu um erro. Então, cuidado como nós tratamos. Eu estou pregando para mim também. Como nós estamos tratando isso. Agora, esse exemplo que eu deixei por último para vocês, ele é comovente. Capítulo 31 de Gênesis, verso 30. Sobe para mim no teclado aqui, por favor. Gênesis 31, 30. Presta atenção nesse texto. Agora que você partiu de vez, pois está com saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Preste atenção aqui. Nesse texto nós temos o erro de Raquel e o erro de Jacó. Jacó não estava vivendo muito bem com seu sogro. As coisas não estavam boas. Entendeu? Porque viver com parente nunca foi fácil. Nem para você, nem para o Jacó. Ele está tendo problema com os cunhados. Os cunhados estão achando que o Jacó está pegando as coisas dele. Aquela coisa assim, que às vezes você bota um pudim na geladeira, morando no quintal. O pudim some. Você tem um cunhado parasita, que toma Coca-Cola toda, anda o dia inteiro com a gaiola de passarinho na rua. Tuí, tio. E você trabalhando. Hã? Você mora no quintal, você tem um filho, no quintal tem mais umas 5 crianças. Você dá um danoninho pro seu filho, tem que prender ele no canto. Come, meu filho, que eu te dou cobertura. Porque se as crianças verem o biscoito, você sabe mais ou menos isso. Isso é vida, comunidade, quase um ambiente indígena. Certo? Uma oca do lado da outra. É mais ou menos assim. E você ri de coisas que te faz chorar. Ela... Sim. Você lembra quando você morava na casa dos outros? Assim que casou. O quarto não era nem uma suíte. Para fazer amor era terrível. Não podia ter nenhuma sonoplastia. Se algum barulho. Depois, para tomar banho, um abre a porta. Você não sabe se fez amor ou roubou um banco. Não é? Coisa dessa tipo. Só estou mexendo na sua memória, né? Numa revisão. Vale a pena. Ele quer ir embora. As coisas não estão boas. Ele então junta tudo que tem. Jacó tinha maneiras muito esquisitas, muito escusas de resolver as coisas. Fazia parte de seu hábito. Até mesmo depois de se chamar Israel, ele ainda conservava algumas coisas muito ruins na hora de fazer coisas ou resolver alguns problemas. Ao invés de esperar o sogro chegar e dizer eu não quero mais ficar, não vai dar, ele espera o sogro sair numa diligência. Ele então, o sogro não estava em casa, ele pega todas as coisas que era dele e vai embora. O sogro então chega e é avisado de que Jacó foi embora, desmontou suas tendas, pegou seus animais e foi embora. Será que ele não aprendeu quando teve o problema com seu irmão Esaú? Que por pior que seja, deveria ser dito, por mais doloroso que seja, deveria ser exposto. Eu sei que às vezes dizer dói mais do que ficar calado. Agora, ele está indo embora, o sogro chegou, e alguém avisa ele, ele foi embora. Mas Jacó conduzia crianças, mulheres, animais, não dava para andar tão rápido, apesar de 7 dias
Labão então pega seus homens, seus cavalos, e rapidamente acaba alcançando Jacó. O encontro não é dos melhores. Deus, para amenizar a situação, aparece para Labão à noite, dizendo para ele controlar suas emoções e não fazer nada de mal. Labão então encontra com Jacó e diz para ele: eu só não vou fazer nada contra você, porque o seu Deus me apareceu de madrugada e falou comigo. Note, ele teve que fugir para não morrer de seu irmão Esaú, e agora mais uma vez ele foge. É de um erro em erros. Mas sumiu alguma coisa da casa de Labão, que ele está bem chateado. Algumas imagens de seus deuses desapareceu. Ele só precisava de um motivo. Tem alguma coisa na sua bagagem que não lhe pertence. Eu não estou aqui porque você está indo embora, eu estou aqui porque você me roubou. É isso. A tônica da história é essa. É por isso que eu vim. Porque eu cheguei em casa, tá bom. E Jacó disse: mas eu não peguei nada seu. Faz o seguinte: pode mandar seus homens procurarem, e na bagagem de quem eles acharem, que essa pessoa morra. O que ele não sabia é que quem havia roubado os deuses era sua esposa Raquel. Quando isso aconteceu, estão revistando tudo. Raquel alega estar menstruada e não podia se tocar no ambiente onde ela estava. Ela então se assenta sobre os ídolos. O pai manda revistar tudo, e aí Jacó, que já não está muito satisfeito com aquela situação, diz: faz o seguinte, ó Labão, não procura só seus deuses não, suas imagens não, pode procurar aqui, e tudo aquilo que você achar aqui que for seu, você pode levar. Se tem alguma coisa, se você acha que eu trouxe alguma coisa que não era minha, pode pegar e levar. Não acharam nada. Eles foram embora. Uma falsa sensação de paz. Mas ali, Raquel assinou sua própria sentença, cometendo o erro de roubar os ídolos. Jacó vai ficar sem sua amada esposa, porque lançou uma palavra de morte sobre a mulher que ele amava. A minha proposta é só mostrar e olhar também um Deus que me parece tem muitos problemas com erros. Um Deus que não vai passar a mão na sua cabeça. Um Deus que não vai ter você por inocente se você for culpado. Mas fique tranquilo que Ele também não tem você como culpado se você for inocente. Às vezes um casal vem para mim e me diz: pastor, eu vou me separar de minha mulher. E eu digo: não dá, pastor. Deus é minha testemunha. Eu digo: então beleza. Se Deus é sua testemunha, não sou eu que vou fazer parte da promotoria. Deus não precisa de testemunhas. Ele só disse algo muito sério: um culpado diante de mim nunca se tornará inocente. O inocente nunca será um culpado.
no que diz respeito à salvação, sempre que o culpado trouxer sobre si o sangue do Filho de Deus, ele o torna inocente. No que diz respeito a ir morar no céu, a viver na terra, não. Suas escolhas, elas se tornarão situações cujas quais você vai se encontrar amanhã. Vale a pena refletirmos sobre isso. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, errou, Deus disse: não morre. Mas a humilhação que você vai viver por causa do seu erro, ela não vai passar de você. Ninguém vai falar mal a meu respeito, é o que Deus está dizendo, por sua causa, e você vai ficar impune nessa terra. Ninguém vai falar mal de Deus por causa da sua roupa, e você vai. Ninguém vai falar mal de Deus por causa do seu vocabulário, e isso vai ficar assim. Ninguém vai falar mal de Deus porque você não paga, não cumpre suas obrigações. Ninguém. Deus não vai deixar isso barato, não. Você pode ter certeza que você vai ter que se encontrar com isso. Então, a proposta que eu trago para nós hoje é: não erreis. Fuja do erro. Se torne mais assertivo, mais firme, mais convicto, mais certo, mais responsável na hora de agir. E eu posso garantir a você agora, de uma forma profética, mas amparada biblicamente, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Não vai. Desse jeito, lançando essa palavra assim, eu mando uma palavra de que é o melhor ano da vida do inconsequente, o melhor ano da vida de um irresponsável, o melhor ano da vida de alguém que comete erros e não quer consertar. Tem alguma coisa de errado. Então vamos fazer direito, vamos rever. Se atentamente ouvires a Deus e os mandamentos meus e obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde você passar, você será abençoado. Se atentamente ouvir a Deus, é condicional. Então eu posso dizer a você hoje, biblicamente, se você parar de errar, se você for mais assertivo, mais firme, mais convicto, mais responsável, 2024 será o melhor ano da sua vida. Posso ouvir um amém?